Chega, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Neste feriado trago boas notícias. Gente, saiu aquela pesquisa marota do IPEC, aquela contratada pela Globo que sempre corta para favorecer o Lula e nem ela consegue esconder a realidade. O Molusco, o estrupício, segue perdendo popularidade e o setor que mais vem olhando o Lula com outros olhos são os mais pobres, quem poderia imaginar? E o Lula parece só estar crescendo entre os mais ricos, governo dos banqueiros. Vamos comentar sobre isso. Vamos comentar também sobre o fato do Lula ter inovado e terceirizado vaias para ser o ministro. Tem mais algumas coisinhas também. Quero falar de Bolsonaro, quero falar de narrativas. Mostrar também toda a parcialidade da imprensa brasileira que sempre segue se superando. Depois, ainda vamos falar mais de narrativas, porque a turma aí do Legislativo tem algumas ideias que em alguns momentos a gente tem que se perguntar onde que, sabe, eles tiram alguns projetos de lei. A coisa é tão absurda que a Malu Gaspar comenta sobre isso. E basicamente se a coisa avançar, você não pode nem falar mal de político nenhum, nunca mais. Não que hoje em dia você possa falar muita coisa. Além disso, quero começar a comentar nesse segundo tema sobre algumas notícias internacionais, porque é mais uma coisa engraçada. O Lula, ele traiu até os seus aliados históricos. E não é a primeira vez. O Lula é literalmente o cavalo de Troia, ou o cavalo do Biden dentro do BRICS. E aí eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, que vocês no mínimo vão dar muitas risadas e que se conectam com o próximo tema, que ainda quero falar um pouco aí da Agenda Verde, algumas críticas e reclamações da imprensa, de alguns setores e algumas coisinhas que estão acontecendo no Brasil. Mas vamos lá para a introdução não ficar muito grande. E vejam só, ontem tivemos a Marcha para Jesus. O Lula foi convidado, não foi, fugiu como sempre. Foi se esconder lá na base de Aratu, né, com sua esposa, tudo mais, curtir umas férias, porque andar no meio do povo, sabe como é, vai pegar mal, vai ser vaiado. Por outro lado, esse aqui não é, sei lá, nenhum vídeo de um artista famoso, uma celebridade, não é o Justin Bieber, é apenas Bolsonaro andando no meio da rua. Vejam só, depois de tudo que aconteceu, de todo o trabalho da imprensa brasileira, todas as matérias, que isso, que aquilo, outro cartão do golpe das joias, e o cara segue aí andando na rua, numa boa, as pessoas o procurando para bater fotos. Parece que ele segue popular, parece que as pessoas entenderam o que realmente está acontecendo no Brasil. Mas é como falei para vocês, né, o Dilma ficou escondido, tá lá curtindo a vida adoidado. E no dia de ontem tivemos a Marcha para Jesus. Aí sobre isso, quero primeiro mostrar essa nota. Olha o que a Folha de São Paulo diz. A Marcha para Jesus tenta se afastar da política, mas vai a Lula e aplaude Tarcísio. Camisa amarela do Brasil mostra país unido por Deus, não por Bolsonaro, dizem fiéis. Não é errado não, tem que se unir pelo Brasil mesmo. O que eu acho engraçado é a Folha de São Paulo falar que a marcha tenta se afastar da política. Mas como assim tenta? Como convidou um monte de gente, convidou o próprio Lula. A Folha de São Paulo ela tenta criar essa distorção, né, essa contradição entre, sabe, o que deveria ser, como é, etc, tudo mais, por uma simples razão, gente. Que o Lula foi vaiado. Se o Lula tivesse sido aclamado, gente, vocês duvidam que na noite de ontem o William Bonner não iria, no mínimo, gastar ali 5 a 12 minutos do Jornal Nacional para comentar sobre como o Lula é um cara popular, amado pelos evangélicos, foi o grande nome da Marcha para Jesus. Era capaz até da Rede Globo fazer um especial, colocar um filme de Jesus no ar para tentar fazer uma movimentação, né? Tentar reganhar algum tipo de apoio. Mas não. Então, o jeito é criticar, é jogar pedras. Aí sobre o fato, eu não vou dar play no vídeo porque vocês têm que ver a cena para entender. E o vídeo está disponível de forma fácil aí na internet. Mas o Estadão resume. Marcha para Jesus. Ministro de Lula é vaiado ao citar presidente em ato de evangélicos. Veja vídeo. Ele foi lá, começou a fazer um discurso. Acho que a turma não sabia que era ministro de Lula. Quando de repente que ele fala no nome do Molusco, a turma começa a vaiar. Acho que essa é a explicação do
Lula não ter ido, né? Dele ter fugido do evento. O Lula devia estar convicto. E os seus assessores também falaram: Lula, não vá. Se você for, você vai ser humilhado. E tá num momento muito ruim, então é melhor você se preservar. Aí tá ali, né? Jorge Messias foi vaiado ao citar o nome do petista para a multidão de evangélicos que participa do ato. Já o governador Tarcísio ouviu a plateia gritando o nome dele quando foi exaltado por Hernandes. O público bateu palmas antes e depois da fala do governador. Acho que isso diz muito. Diz demais. Mas beleza. Segue o jogo, segue o jogo. Ontem, o Valor, que é do Grupo Globo, soltou essa nota para falar do Papa. Papa Francisco passa a noite tranquila no hospital após cirurgia, diz o Vaticano. E como vocês podem ver, tem ali a foto do Papa com a mão na cabeça do Lula. E você deve estar se perguntando, o que é que tem a ver o Papa com Lula e a notícia que o Papa passou a noite tranquila no hospital após uma cirurgia? Eu te respondo, tem nada a ver, nada. Aqui é apenas a torcida, toda a parcialidade da turma da Rede Globo, que segue fazendo um jornalismo grotesco. Continuando, falando sobre a imprensa nacional, Fábio Van Garten colocou 2 matérias do próprio grupo, Estadão, 3 meses de diferença entre ambas. A primeira falava, diamantes para Michele. Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias de 16,5 milhões. 3 meses atrás. Ontem, peritos da Polícia Federal avaliam em 5,1 milhões as joias sauditas dadas a Bolsonaro. Mas trazer ilegal, não, dadas a Bolsonaro. Mas mudou, viu? Eita, rapaz. Aí o Van Garten fala, as manchetes na era dos cliques. Assim, não precisa elogiar. Só relata o que realmente está acontecendo. E se não sabe, não vem de achismo. Está aí, né? O antes e depois. Não vai ter pedir desculpa, não vai ter nada, vai ficar por isso mesmo. E aí, como eu falei para vocês, já na abertura do vídeo, a pesquisa mais parcial do Brasil, a pesquisa que mais errou para favorecer o Lula, IPEC, / Globo, soltou mais um aí, né? Nas últimas horas mesmo. A matéria aqui foi de 4h30 da manhã de hoje. A avaliação do governo volta a oscilar para baixo. E chega a 37% de ótimo e bom, indica pesquisa IPEC. Aí fala, né? Apesar de todas as variações estarem dentro da margem de erro, né, de 2 pontos percentuais para mais e para menos, os números indicam uma tendência negativa da opinião pública em relação ao Executivo Federal. Isso neste primeiro semestre de governo. Em março, no primeiro levantamento feito pelo Instituto, 17 pontos percentuais separavam os grupos dos insatisfeitos e dos satisfeitos e insatisfeitos. Hoje, a pesquisa que foi entre as ruas dia 1º e 5, essa distância está em 9 pontos. De 17 para 9 é um pouquinho, né? 8 pontos. Lembrando que a diferença, né, foi 2%. Há contradições. Mas vamos lá. Olha aí o gráfico. A avaliação do Dilma. E eu ainda acho que tá forçado esse gráfico. Mas tá forçando de um jeito. Porque fala que 37% ainda acha que o governo do Dilma é ótimo, boa. Rapaz, é duro de engolir essa, viu? Aí diz que 32% acha que é regular e 28% apenas acha ruim ou péssimo. Eu não acho que esses números são meio tendenciosos. Mas como vocês podem ver ali, né, o ótimo e bom segue caindo de forma rápida. E o ruim e péssimo sai crescendo de forma bem sólida, né? E a aprovação de Lula estava ali aos 57, que é o para 53. A desaprovação de 35 já subiu para 40. E a turma que não sabe, né, tá ali em 7%, que é o menor valor aí desde março. Que mostra que pelo menos tem algumas pessoas começando a se informar sobre o que está acontecendo. Eu acho bom. Aí, a nota do Globo ainda fala o seguinte. No Nordeste,
única região que o Lula ficou na frente. A única. O que também é engraçado, né? O sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro ganha no norte, ganha no centro-oeste, ganha no sul, ganha no sudeste e perde a eleição. Por quê? Porque o Lula ganhou no nordeste com uma vantagem muito grande. Mas enfim, né? O nordeste, a única região que o Dilma foi bem, a taxa de aprovação recuou de 55% para 45%. A maior redução. A maior redução da aprovação está no Nordeste. Será que o Lula não está governando para os pobres? Ainda assim, os moradores da região permanecem como o segmento que mais avalia a gestão Lula 3 como boa ou ótima. O maior percentual de avaliações ruim ou péssima foi registrado nas regiões Norte e Centro-Oeste. Será que é porque nenhuma grande obra de infraestrutura está sendo do papel? A população está vendo, a população quer ver os seus estados se desenvolverem, mas os zongueiros não estão deixando, junto com as ações movidas pela esquerda junto às cortes superiores do país? Não sei. Mas enfim, a turma que classifica como ruim ou péssima, atualmente 33%, era 21%. Então, a insatisfação está crescendo também de forma vertiginosa. O eleitorado mais pobre, que vive mensalmente com até um salário mínimo, é o que mais aprova o Lula, 43%. Mas também nesse nicho houve a variação negativa, eram 53% em abril, a maior queda, entre os mais pobres. Gente, de abril para agora, julho, foram 10 pontos percentuais. O Dilma venceu por causa de venceu, né? 2%. Há controvérsias. Será que se a eleição fosse hoje, tinham como tirar do Bonorinho? É o que eu falo. Se a gente sobreviver, eu tenho boas esperanças para 2024. E depois fala assim, ó, que na parcela mais rica da amostra, com ganhos acima de 5 salários mínimos por mês, o percentual de bom e ótimo trilhou o caminho oposto. Saiu de 30 para 36. Ué? A galera com dinheiro, né? Aqui também não tá falando de 5 para cima. Não estamos falando dos banqueiros ainda. Você percebe que o Dilma vem tomando algumas medidas que as pessoas estão se questionando, né? Pelo menos os mais pobres, que estão sentindo na pele, que conseguem ver aquelas variaçõezinhas nos preços dos alimentos, qualquer 20 centavos faz grande diferença. Mas enfim, eu espero que o tempo passe e a população continue a perceber o que está acontecendo com o país. Qual caminho o Brasil está seguindo? E se importar não apenas com o governo federal, mas também com o que está sendo discutido na Câmara, no Senado, o que o Pacheco está fazendo, deixando de fazer, o que o Lula está fazendo, deixando de fazer, o que as comissões, o que os projetos que vão levar, sabe, o desenvolvimento do Brasil. Espero que um dia esse país, todos nós, a gente acaba gostando do Brasil, né? Não tem como não... Tem alguma coisa no Brasil, não sei porque a gente nasceu nele, então tem que gostar porque nasceu. É igual família, a gente não escolhe, a gente nasce. Mas espero que algum dia a turma do atraso, a turma do retrocesso, né, a turma anti-horária, eles entendam de uma vez por todas que, independente de ideologia, tem algumas pautas que trazem o desenvolvimento da nação. E nisso daí, no mínimo, né, essa agenda econômica, deveria ter uma possibilidade de diálogo para a gente colocar o país nos trilhos, pelo menos para avançar. Nesse ponto, deixa a ideologia de lado. Mas a turma da esquerda, vocês sabem como é, né? Enfim, eu acho que diante dessas confusões, o que a gente está vendo aí a nível também de legislativo, o Dilma não tem uma base, eis que a SECOM entra em campo. Bruna Lima informa que a SECOM do Dilma começa a ofensiva na comunicação para melhorar a articulação política. Eu não acho que seja só articulação. Eu acho que eles estão preocupados e muito com a imagem do Lula, né? Essa pesquisa do IPEC, eu tenho certeza que a Miriam Leitão... Certeza não, né? Palavra muito forte. Mas eu tenho para mim que algum grande jornalista picanheiro, tipo a Miriam Leitão da vida, é capaz de ter mandado um zap ali pro entorno, né? Falou, ó, recebemos aqui, então vamos ter uma reunião, papainho, vamos ter uma reunião, vamos ver como é que a gente pode fazer aí, né? Pra gente entrar em campo, passar pano, ver o que é que o PT tá precisando, o que o senhor tá precisando, vamos cair de cabeça, não vamos deixar o Lula sozinho. E aí fala que a SECOM começou a fazer na Câmara para municiar a base governista com informações sobre o governo. O que eles querem fazer aqui, aos meus olhos,
é tentar emplacar uma narrativa de forma coordenada, tipo um gabinetezinho do amor, nas redes sociais, né? Não sei, em eventos. Então, um deputado vai lá, ele compartilha aquele textinho básico, padrão, imagens, para tentar divulgar o governo Lula, né? As ações positivas, que eu acho que não existem. Nesta terça, assessores da SECOM requisitaram chefes de gabinete e parlamentares da base aliada contato direto com todos os parlamentares. Urgente. Contatem todas as pessoas da base aliada. A intenção do contato sem intermediários é melhorar a comunicação do Planalto com parlamentares governistas, compartilhar as pautas de interesse do governo e qualificar o discurso em apoio às políticas públicas do Dilma. A SECOM quer ir além do Congresso e estabelecer contato direto também com deputados estaduais de partidos da base e com seus assessores de imprensa e chefes de gabinete. Já imaginou se fosse o governo Bolsonaro fazendo isso? Iam falar que estava materializado o gabinete do ódio, placando a narrativa de forma coordenada, né? Quase um disparo em massa. Mas tudo bem. Secom tem motivos para estar preocupada. Aí, fã de narrativas, Secom, montar base, conseguir fazer as coisas avançarem. Na noite de ontem, a Eliane Cantanhede devia ter tomado uns gorozinhos, né? Sabe como é? Feriado, né? Não ia trabalhar hoje, tava com possibilidade, deve ter encontrado com a família. E aí tomou todas, escreveu um texto desse. É hora de uma comissão exclusiva externa ao Congresso para uma reforma política. Logo na manchete, deixou toda a sua sanha autoritária falar mais alto. Aquele desejo de impor vontades de cima para baixo por pessoas que ninguém elegeu. É porque democracia é uma coisa que não existe na vida prática dessas pessoas. É apenas no discurso. Gente, Eliane Cantanhede, olha o que ela está propondo. Essas encruzilhadas expõem a dificuldade de Lula para comandar um imenso leque partidário e transformar um apoio contábil em real. Ela está comentando alguns reveses que o Lula vem tendo junto com o Legislativo e também a deterioração dos partidos do Congresso e do equilíbrio entre os poderes. Olha só, agora a Cantanhede começa a falar sobre uma falta de equilíbrio. Aí você deve estar pensando, nossa, será que ele está preocupada com alguma questão ligada ao poder judiciário? Será? Não é isso não. Além da falta de uma reforma política séria faz. É hora do quê? De recuperar a bandeira da reforma política e a proposta do então ministro da Justiça de Lula, o Tasso Genro. Uma comissão externa ao Congresso, com notório saber jurídico, mandato exclusivo para refazer as regras políticas. Se Lula ceder agora, vai ter que ceder o tempo todo. Se preferir fazer do limão a limonada, deve liderar uma real reforma política, buscando um movimento que costuma funcionar bem, a pressão de fora, ou seja, da sociedade, para não ficar refém da pressão de dentro do Congresso e recuperar a política. Uai, quer dizer então que o Congresso não deve ter voz. O Lula deve conseguir fazer tudo o que ele quer. As pessoas elegeram 513 deputados, mas eles não devem ter o direito de votarem contra o Lula. E aí a solução passa por chamar pessoas... Essa palavra no Brasil, ela chega a causar arrepios, né? Notório saber jurídico. Só os melhores. E essa turma, eu não sei quem que votou nessa turma. Eu não sei quem vai escolher essa turma, né? A dedo. Essa turma vai refazer a regra para ajudar o Lula. Essa é a democracia que a imprensa parcial, que não tem compromisso nenhum com a democracia, defende. É demais, viu? É demais. Isso no momento que o governo vem assistindo de camarote a popularidade do Dilma, né? Muito entre aspas, derretendo. Joinha. Aí eu me pergunto, a Eliane Cantanhede, ela quer que o Lula tenha direito dele fazer o que ele quiser para avançar com esse tipo de agenda? O governo Lula quer rever reforma trabalhista ainda em 2023. É para isso?
É para isso que tem que tirar o poder do legislativo? É melhor acabar com o legislativo, então. Vamos tirar. Vamos refazer a reforma política assim, ó. Não tem mais poder legislativo, acabou. Pai 1 resolve tudo. Ele faz o que ele quiser. Não tem mais impeachment? Não, ele faz o que ele quiser, orçamento infinito, ele decide. É isso aí. Vamos fechar todos os jornais, vamos fechar tudo. O Lula vai decidir tudo. Resolvido. Tá aí, ó. É isso que a Helene Cantanhede defende. O Rogério Marinho fala, ó, todos os dias somos ameaçados por iniciativas de um governo que se caracteriza pelo retrocesso. As conquistas que o Brasil amealhou ao longo dos últimos 6 anos são alvos de uma ideologia retrógrada e estatizante, desmonte e destruição do país, padrão do PT. O PT aí tentou derrubar o marco do saneamento. A Câmara assustou. A Helene Cantanhede era a favor do pobre não ter esgoto? Não, é isso aí. O Lula tem que voltar a ter poder. O Congresso não pode ficar emparedando, né? Dando derrotas pro Lula. Deve ser para isso daqui também. Olha só. Ritmo de abertura de empresas cai 27,6% em abril. Helene Cantanhede deve estar com medo da concorrência no jornalismo. Ela quer que os jornais fechem. Será que é isso? Já está estabelecido, é um grande nome, está no Estadão, está na Globo News. Além da queda em abril, no comparativo, quando você olha o quadrimestre em relação ao quadrimestre do governo Bolsonaro, temos uma queda de 26,2%. Isso no quadrimestre de 2022 do ano passado. Vamos fazer o L todo mundo junto, né? Complicado, né? Mas essa é a imprensa parcial. E aí, sobre narrativas, problemas, tem algumas coisas que são duras de acreditar. Mas, sabendo que é Brasil, né? A gente fala, pô, é dureza, mas com certeza é verdade. E temos aqui a Malu Gaspar escrevendo o seguinte: narrativa da criminalização da política se transforma em fábula da vitimização. Ela fala que foi apresentado pela Dani Cunha, deputada do União Brasil, que é filha dele, eu gostei disso, filha dele mesmo, Eduardo Cunha. O texto torna crime, será crime, injuriar, ofender ou discriminar políticos denunciados ou condenados em primeira e segunda instância, cujos processos não tenham transitado em julgado, ou seja, não tenham esgotado todos os recursos. Se o cara é político, ele já foi condenado na primeira, já foi condenado na segunda, mas ainda tem recurso, você não pode falar nada. Você não pode falar que ele é corrupto, você não pode falar que ele não pode falar nada. Se não, esteja preso. É crime. Quanto tempo não leva para esses processos muitas vezes terminarem? Também pune bancos, instituições financeiras que discriminem agentes públicos, políticos e seus parentes, conhecido como pessoas politicamente expostas, ou as PEPs. Apesar da pressa, a urgência não foi sequer votada. Olha só, olha quem estava trabalhando para avançar com essa medida. O vice-presidente da Câmara, o senhor Marcos Pereira, do Republicanos, que comandou a sessão, afirmou haver um acordo de líderes, né, para aprová-lo em votação simbólica. Nem ia ser nominal. Não, votamos sim aqui, a votaçãozinha simbólica. Mas alguém roeu a corda. Eita, ficou triste, né, Pereira? Tô percebendo que vai ter votação nominal e eu não gostaria de enfrentar. Que eu não queria perder. Não queria decepcionar o Lula, né, Marcos Pereira? O que é que estão fazendo com o Partido Republicano, gente? O que é que estão fazendo, né? O que é que estão deixando o Marcos Pereira fazer? Só o fato de alguém achar razoável propor uma lei assim já deveria ser espantoso. Quem dirá considerá-la urgente? Mas parece haver boa chance do projeto passar quando ninguém estiver prestando atenção. Para que não fique dúvida, não se trata de punir quem imputar crimes a um inocente. Para isso já existem os crimes de calúnia, injúria ou difamação. A coisa vai além e atinge até a liberdade de expressão, já que torna crime chamar alguém de corrupto se condenado por corrupção apenas, né, em primeira e segunda instância. É o tipo de lei que está sendo proposta. Eu acho que isso aqui é para evitar, né, qualquer tipo de crítica,
que a situação, assim, diferente do governo Bolsonaro, o que a gente vem observando é que basta falar a verdade para machucar. Não precisa inventar, não precisa falar de forma ofensiva, desrespeitosa. É só mostrar, olha só os números, olha a quantidade de empresas, olha a inflação, olha a taxa de juros, olha como está a falta de crédito, olha o que Ibama está fazendo. Tá aí, né? Não precisa ofender. Mas não custa nada, né? Um reforcinho. Aí tem a ver com isso daí, crime, justiça. Isso aqui eu achei bem interessante. Leonardo Coutinho, ele publicou aqui um documento, assinado no dia de ontem. Um grupo de 25 ex-presidentes de 10 países latino-americanos e a Espanha, faltou o Brasil, pertencente ao IDEA Grupo, lançou uma declaração na qual alertam sobre o uso político da justiça para reescrever casos de corrupção e perseguir opositores ou agentes públicos na região. Eu não sei como é que ninguém no Brasil assinou isso. Talvez esqueceram de ligar para Bolsonaro, né? Mas é engraçado, né? Você vê que é na região. A região que o Foro de São Paulo tem os seus líderes. Processos similares estão acontecendo. É quase como se existisse, né, um padrão interno de atuação, um tipo assim de dica. Não, vai para aqui, vai para aquilo outro. Vamos agir assim de forma similar. Tudo bem, né? Vamos avançar. Isso aqui também acho bem parecido. Não sei com o quê, mas aquele sentimento de eu já vi essa história alguma vez, né? Aquela sensação de déjà vu. O Leonardo Coutinho ele nem escreveu nada. Só postou a imagem. Só postou a imagem. Notícia do Estadão que fala assim, ó, avião carregado de coisa ruim abala governo da Bolívia. A apreensão de 500 quilos de coisa ruim abalou o governo do presidente boliviano Luiz Arce, aliado de Evo Morales. Ainda não se sabe quem era o dono, mas 5 funcionários públicos foram presos e Arce deu diferentes versões para o episódio. Apesar do caso ser conhecido desde a semana passada, o chefe da polícia antidrogas, coronel José Illanes, disse ontem que sabia do caso desde fevereiro. Entre os presos estão 2 estivadores, o chefe da inteligência policial do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra e 2 funcionários de um serviço de transporte marítimo. A oposição suspeita do envolvimento de mais funcionários do governo da Bolívia. Evo Morales, o amigo do Lula, saiu em defesa de Arce e acusou os ministros de esconderem informações do presidente boliviano. Ele não sabia de nada. Eu já vi isso em algum lugar, mas não lembro onde. Ou talvez eu lembre, mas não quero falar. Vai que essa lei da Dani Cunha seja retroativa quando for aprovada. Mas beleza. Começando a falar dessa agenda internacional. Saíram algumas matérias sensacionais. Uma ontem e outra 2 dias atrás que eu não tinha visto. Jamil Chad. Não é qualquer jornalista. É basicamente o porta-voz da ONU no Brasil. Afirma com todas as letras que o plano dos comunas, aquele país vermelho lá do Oriente, de expandir o BRICS, é freado pelo Brasil e a Índia. Como assim, rapaz? Vocês vão ver que não fala nada da Índia ao longo do texto, mas fala do Brasil. Pessoal, nos venderam a história que o Lula era o aliado preferencial dos BRICS, né? Que ele ia fazer, que ia acontecer, que ele ia lutar contra o imperialismo americano. E parece aí que o BRICS Plus, que vem sendo tão discutido, está sendo travado pelo Lula. Uma sabotagem interna. O que está acontecendo, rapaz? Vamos dar uma olhada. Os governos do Brasil e da Índia querem estabelecer critérios e condições para a adesão de novos membros ao grupo dos BRICS, antes da entrada de países ao bloco dos emergentes.
Fontes diplomáticas revelaram que o tema faz parte das reuniões dos últimos dias entre os chanceleres do bloco reunidos na África do Sul. Mas, sem um acordo, tudo indica que a decisão cairá sobre o colo dos presidentes do grupo quando eles se reunirem em agosto. O Brasil, olha agora, o Brasil não é contra a expansão, não é, mas quer examinar com cuidado o que isso significaria, como seria o processo de adesão e até que ponto novos membros não representariam um desequilíbrio de poder dentro do bloco. Como assim? Peraí, desde quando o Lula está preocupado se algum país vai ter um pouco mais de poder, um pouco menos de poder? E, gente, o Maduro não estava aí 2 semanas atrás? E o Lula falou, não, vamos colocar o Maduro no BRICS. A Venezuela a gente vai fazer, vai acontecer. E agora tá aí tentando criar alguns empecilhos. Isso tá estranho. E vai ficando mais estranho. Já os comunas vêm defendendo uma expansão do grupo, na esperança de ampliar sua própria influência dentro e fora da aliança. A esperança de Pequim, porém, era de que o processo pudesse ser acelerado. Para o Brasil e a Índia, porém, o Trator Comuna não poderia ocorrer sem que antes critérios e condições sejam estabelecidos. Eu acho que esses critérios e condições eles já estão sendo estabelecidos porque essa discussão está rolando há muito tempo. Vários documentos falando sobre isso. Diz que no governo brasileiro, o caso não está sendo tratado como crise, e muito menos um enfraquecimento da aliança. Mas, ao contrário dos comunicados finais emitidos em 2022, quando o bloco era liderado pelos comunas, os documentos desta semana não trazem qualquer referência à expansão. Até agosto, quando a cúpula vai ser realizada, os diplomatas vão tentar estabelecer parâmetros para essa expansão. Aí agora começa a ficar mais engraçado. Outro argumento usado pelo Brasil é que a expansão pode, no fundo, criar dificuldades para a aliança. Dificuldades? Tá toda a esquerda, né? Aquela esquerda raiz, comunista, socialista, falando que o BRICS vai ser o divisor de águas. O BRICS não, né? O BRICS Plus vai ser o divisor de águas. O novo mundo vai emergir disso, a nova ordem, mas a nova ordem pro-BRICS. E o Lula tá falando que isso pode ser o contrário. Um exemplo usado dentro do Itamaraty é o fato que o G7 não passa por expansões. Está utilizando os ocidentais, os atlanticistas, os imperialistas como exemplo, Lula. Há ainda outra preocupação. Agora a máscara caiu. A de reforçar um processo internacional de criação de blocos antagônicos. Como assim? O Lula não quer fazer antagonismo ao imperialismo, gente? Lutar contra os Estados Unidos, os estadunidenses, né? Porque a esquerda não chama americano. Desde quando o Lula vai ter preocupação de desagradar o Biden? Desde quando? Durante sua participação no G7 como convidado, o Dilma falou o seguinte: dividir o mundo entre leste e oeste ou norte e sul seria tão anacrônico quanto inócuo. É preciso romper com a lógica de alianças excludentes. Não, temos que criar alianças que a gente possa ser amigo de todo mundo. No mesmo evento, ele completa falando o seguinte, coalizões não são um fim em si e servem para alavancar iniciativas em espaços plurais. Olha o exemplo que o Lula dá de espaço plural, como o sistema ONU e suas organizações parceiras. ONU, globalismo, Agenda 2030, é o exemplo de grupo que o Lula defende. É o que eu falo. O Lula vai ajudar o Maduro? Vai. O Lula vai ajudar a Argentina? Se deixar, vai. Cuba, vai também. Os países aqui da América Latina, Colômbia, vai também. Mas na hora que tiver que escolher entre o BRICS e agradar o Biden, Lula vai agradar o Biden. Pra mim, aquela nota da Patrícia Campos Melo, que tá no novo patamar de jornalismo, eu não tô sendo irônico, não é qualquer pessoa que senta pra conversar com o Zelensky, não é? E eu acho isso muito engraçado, porque foi no ano passado que a Folha de São Paulo fechou uma parceria com a Open Society Foundation. E a Patrícia Campos Melo tá rodando o mundo. Entrevistas importantes. E a Patrícia Campos Melo foi a jornalista que soltou a nota
depois daquela declaração do Lula de desdolarizar, etc., que falou fontes do governo americano. Se fonte do governo, tu mandou e-mail pra quem? Não. Botou no Google, né? Casa Branca. É tipo o site de loja, né? Contato. Ah, tem aqui um e-mail de contato. Ah, oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia Campos Melo, né? Jornalista da Folha de São Paulo. Então, Lula falou isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Não, foi meio estranho, não? E aí a nota falava, ó, sentimos muito triste porque depois de tudo que fizemos durante a eleição, no processo eleitoral, né, antes e depois, e o Lula nos tratar dessa forma, então acho que é um baita recado. Então na bola dividida, eu acho que o Dilma lembra, ele fala, rapaz, eu devo muito, muito, muito aos Yankees se eu tô nessa cadeira hoje. Então, acho que o compromisso principal dele é com a agenda globalista. Aí depois fala, ó, falando na África do Sul sobre o tema, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, deixou claro que o processo de expansão dos BRICS precisa ser examinado com cautela. Não, calma, calma. Será que ele vai pegar a minuta, apresentar pro John Kerry, né, algum outro mesmo, né, mandar pro Biden? Podemos? O que é que o senhor quer que a gente faça? E fica pior, porque você vai ver algumas coisas que são totalmente assim inconsistentes, incoerências totais. Os comunas insistem que o momento é de expansão. Até porque o mundo está passando por um momento único, né? Aquele conflito na Europa está mexendo no eixo global. Para o vice-ministro comuna, o Ma Zhaoshu, o modelo do BRICS Plus, proposto por seu governo quando o presidiu o bloco em 2022, estava se desenvolvendo muito rapidamente. Muito estava lá. Estavam tocando o bloco, estava voando. Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores dos comunas, também confirmou na semana passada que a ideia de uma expansão acelerada faz parte dos planos de Pequim. Olha só, questionado sobre o interesse da Venezuela pelo bloco. Venezuela, o mesmo país, semana passada, né? Foi na semana passada, 2 semanas atrás, Lula falou que não. Vai entrar no BRICS. Aí ele respondeu o seguinte: damos as boas-vindas a mais parceiros com ideias semelhantes para se juntarem à família BRICS em uma data próxima. Pessoal, como é que o Lula fala que Maduro, vou te ajudar, tu vai entrar no BRICS, vai ter dinheiro, vamos voltar a ser grande de novo, a Venezuela vai voltar a sorrir? Você está vendo que os comunas querem avançar com o BRICS Plus, estão receptivos à entrada da Venezuela, mas é o Brasil que está travando o BRICS. Tá estranho. Ou será que o Lula não quer a Venezuela no BRICS? Tem algumas situações estranhas. A gente vai comentar sobre isso. Estou levantando as perguntas, mas vou trazer respostas. Durante a reunião na África do Sul, governos de todo o mundo desfilaram entre os candidatos que querem um lugar. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse em uma declaração que desejava se juntar ao bloco e esperava que o mecanismo para a nova associação fosse decidido o mais rápido possível. Só países que o Lula sempre se mostrou um aliado histórico. E a lista dos países que querem fazer parte do BRICS Plus, que já formalizaram, né, o seu pedido para entrar, conta com Arábia Saudita, Emirados Árabes, República Democrática do Congo, Camarões, Gabão, Cazaquistão, além do Egito, Bangladesh, Guiné-Bissau e Indonésia, e 2 países que eu pulei, mas fiz questão de grifar, Cuba e Argentina. Tem algum país aqui que o Lula não seja aliado? Pelo contrário, temos países que, mesmo maltratando a população, o Lula sempre defendeu e a imprensa tentava omitir, esconder, passar pano. Aí eu fiz questão de trazer esse tweet aqui do Pepe Escobar. Já comecei a separar, né? O Atlas e... Na verdade, isso aqui já tá separado, né? Que é do Atlas de abril. Mas eu comecei a separar o de maio também. Mas o Pepe Escobar fala o seguinte, ó. BRICS Plus. O BRICS Plus, né? Com mais, que é exatamente esse. Ele vai ser liderado pelo RICS. Ou seja, Rússia, o R, o I de Índia e o C dos comunas. O B, Brasil, está enjaulado, forçado a se comportar como quinta coluna. Não, acho que não. Acho que realmente é um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia. RC estão totalmente cientes do jogo que está sendo jogado. Já sabe. O Lula traiu a esquerda. Lula traiu a esquerda.
A esquerda que não é o woke, que os woke estão tão felizes da vida. Aí vamos lá. A gente vai falar de Argentina. Não vou falar de Cuba, não. Vamos falar de Argentina, mas eu quero começar falando da Venezuela. Porque eu comentei uma coisa pra vocês e pra mim agora só fica mais claro. Em março, o Lula mandou o Celso Amorim na Venezuela. Foi lá, bateu um papo. Saíram algumas matérias na época, quero mostrar 3. Esse daqui só a manchete é o suficiente. Celso Amorim vai à Venezuela e descreve cenário inédito de incentivo à democracia. Olha só, o Maduro, né, o governo do Maduro, né, a gente está tendo um incentivo à democracia. Erramos, assumindo que erramos. Agora vamos incentivar a Venezuela a voltar a ser do bem. A CNN, na época, a 9 de março, comentou assim: Amorim se reúne com Maduro e lideranças da oposição. Olha que engraçado. Olha que engraçado, gente. O PT foi lá se encontrar não só com Maduro, mas também com a oposição. Aí vocês perguntam, mas para fazer o quê? E a Raquel Landi falava que o objetivo é tentar pavimentar o caminho para garantir eleições livres no país, né? O Celso Amorim quer ser a ponte entre o Maduro e a oposição, né? Uma oposição controlada. Ou seja, o Brasil vai ser o verificador, sabe? O Brasil vai dar o selinho de verificado para a Venezuela. Não, você agora é verificado. Agora você pode voltar a fazer parte do grupo do bem. O Metrópolis veio na mesma linha na época, 10 de março. Governo Lula quer ser ponte entre Maduro e a oposição venezuelana. Amorim colocou o Brasil como possível agente neutro para mediar o diálogo. Segundo interlocutores do ex-chanceler, a situação política na Venezuela estaria se tornando mais pacífica. Auxiliares de Lula afirmam que tanto Maduro quanto a oposição venezuelana se comprometeram a realizar eleições transparentes em 2024. Olha a Venezuela. Ainda que a Venezuela entre no BRICS, a economia dela está tão em frangalhos que vai ridicularizar o BRICS. Vai ser pior para o BRICS. Não é uma coisa boa. Mas independente disso, você vê que o Lula não está preocupado em colocar a Venezuela no BRICS. O discurso é da boca para fora. A real intenção, aos meus olhos, dessa vinda do Maduro ao Brasil é para utilizar a imagem de Lula, a imagem do Brasil. Você vê, ó, gente, isso não tem algumas coisas que não tem como ser coincidência. Pode não ser a resposta certa, posso estar errado, mas nenhum político recebeu a mesma recepção que o Maduro recebeu. A recepção do Maduro, ela repercutiu, né, em todos os jornais, nas redes sociais, porque foi totalmente diferenciada. Chegou antes, tratamento, jantar, até comer na casa do Cacá, mas não deu certo no final do dia. O Lula quer passar, ele quer ajudar, na verdade, essa história mesmo, de falar que a Venezuela mudou, que voltou a sua democracia. Eu não duvido que ano que vem tenha uma eleição e a gente comece a ver o nascimento do teatro das tesouras da Venezuela. Que entrou? Tá do mesmo lado. Todo mundo junto e misturado. O Maduro, sim, quando sai do poder, esse tem que ser mais... tem que ser julgado. Mínimo julgado pelo que ele fez com o país. No mínimo, no mínimo. O Lula foi lá. Então ele dá o verificadinho, ele tá falando pro mundo que não, olha só, se os Estados Unidos começarem a fazer negociações com a Venezuela daqui a um ano, daqui a 6 meses, não, gente, a Venezuela mudou, não é mais aquela ditadura que era, etc, tudo mais. O Lula funcionou como uma espécie de gatekeeper, né? É um termo aí que é muito utilizado hoje em dia, é como se fosse o cara que tá ali, o porteiro, para poder falar quem entra e quem não entra, né? Não, você pode fazer parte, você não pode fazer parte. Ele entra em campo para validar a Venezuela. E tem outra questão, para você ver que o Lula é o cavalo de Troia do Biden dentro do BRICS. Porque a Argentina também quer entrar. A Argentina também quer entrar. Vamos lembrar de algumas coisas. Eu nem coloquei aqui que tinha a de abril. Eu já estou trazendo a notícia de maio. A notícia de abril, acho que foi até o Rafael Moura, né, quando da Malu Gaspar, que revelou na época que o Alberto Fernandes estava vindo numa agenda urgente no Brasil para se encontrar com
a equipe econômica do Dilma, o Dilma falou, meu Deus do céu, precisamos de dinheiro, a Argentina tá quebrando, vai ter eleição no ano que vem, tá ruim, tem que melhorar a economia. Não, falou, vem que a gente resolve. Foi a promessa. Aí você vê, início de maio, 2 de maio, com o BNDES, Lula tenta salvar a eleição dos aliados na Argentina. Tava lá, né? O anúncio do socorro financeiro de Argentina, o tema principal da vida do Alberto Fernandes, já vinha sendo discutido no governo há semanas e é fruto de uma determinação pessoal do chefe do Planalto para socorrer os aliados no ano eleitoral. Nem vou ler o resto. Lula quer ajudar a Argentina. Dinheiro, dinheirinho. Aí foi lá, teve um pronunciamento, um ao lado do outro aqui no Brasil. Vou fazer todo e qualquer sacrifício para ajudar a Argentina. O presidente do Brasil afirmou que vai ter discussões com BRICS, com FMI, com o Congresso, empresários brasileiros para ajudar a situação econômica no país vizinho. O BRICS? Mas o Lula não quer deixar a gente entrar no BRICS. O Lula está freando a ampliação do BRICS. Você está vendo como o discurso ele não encaixa com a realidade? Só que é pior. Aí o tempo foi passando, o Lula mandou o Haddad, vai lá, fale com a turma do G7, procura o FMI, resolva Haddad. Tá ali, né? Haddad pede ajuda do Tesouro Americano no socorro à Argentina, questão humanitária. Foi lá pedir Biden, ajuda Biden, pediu o FMI. Ninguém quis ajudar, a situação já tá caótica. Aí, ontem, 11h15 da noite, sai essa nota na Folha de São Paulo. A incoerência fica ainda mais exposta. Banco do BRICS barra ajuda à Argentina e Brasil foca em ampliar a instituição. O Brasil não quer ampliar o BRICS. Ele quer ampliar apenas o Banco dos BRICS. Isso faz total diferença. Olha só. Diante da negativa do Banco do BRICS em avalizar a ajuda financeira à Argentina, o Lula passou a focar na inclusão do paísinho no NDB, Novo Banco de Desenvolvimento, né, que é a sigla em inglês. Auxiliares de Lula passaram o último mês discutindo formas de viabilizar algum tipo de apoio à Argentina. E aí, como é que a gente faz para aquele caminho, etc, tudo mais, não sei, vai lá, vê no BRICS, vê FMI. E aí fala o seguinte, Lula também citou o fato que a Dilma, sua aliada, né, ter assumido recentemente a presidente do NDB. Você, Haddad, pode ir lá explicar a situação da Argentina, sensibilizar o coração de homens e mulheres. Nem queremos que emprestem dinheiro para a Argentina. O que nós queremos é que eles nos deem garantias, porque aí facilita muito a relação do Brasil com a Argentina. Ou seja, não só dá garantia que a gente dá o dinheiro e vocês dão para a gente. É preciso mudar um artigo das regras do banco, quer mudar a regra do jogo. Que os governadores dos BRICS, que são os ministros das fazendas dos países que fazem parte dos BRICS, têm que mudar um artigo para que se permita criar um fundo para ajudar os países. Não, mas já tem um fundo para ajudar os países. O que o Lula quer mudar é outra coisa. Segundo pessoas da administração Lula que acompanharam as tratativas, o governo tentou articular ao menos 2 tipos de encaminhamento para tratar a crise da Argentina via NDB. O primeiro, consultou o banco se algum empréstimo direto para a Argentina seria possível. Negaram. Depois, se o banco poderia ao menos oferecer garantias e linhas de crédito para exportadores brasileiros que vendem para a Argentina. Também negaram. Aí a nota responde, né? As respostas para as consultas foram negativas por diferentes razões. O primeiro obstáculo é que o NDB realiza operações apenas nos países que são membros do banco. Ou seja, os países do BRICS. Se o Lula quer que o Banco do BRICS ajude a Argentina, ele tem que lutar para a Argentina entrar no BRICS. Mas ele está fazendo o oposto. Ele está freando o BRICS. Há exceções. E aí fala no caso aí da África do Sul. Só que a autorização foi dada, entre outros motivos, porque a ação financiada pelo NDB foi considerada fundamental para a segurança hídrica sul-africana. Então, é uma questão de soberania nacional. O diagnóstico é que abrir uma excepcionalidade para a Argentina criaria um precedente e outros integrantes poderiam passar a buscar a instituição para socorrer vizinhos em dificuldades.
Realizar operações como as propostas pelo Brasil envolveria ainda uma mudança na natureza do banco, focado no financiamento de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Além do mais, o NDB é avaliado por agências de rating que poderiam penalizar o banco caso ele abraçasse uma ação controversa ou mesmo enviasse sinais de politização. O Lula não apenas está travando o crescimento do BRICS, mas como está tentando desestabilizar a instituição financeira do bloco. Olha só. Fazendo os países brigarem entre si e queimando o BRICS perante o mundo por causa das agências de rating. E ainda desvirtuando. Olha só, porque o banco é focado em infraestrutura, desenvolvimento, que o Lula está negando no Brasil. Não teve perfuração na Foz da Amazônia, não está tendo ferrogrão. Cadê as obras estruturantes? Não tem. Porque ele vai e abre o precedente. Aí a Índia, olha. Os comuns, olha. A Rússia, olha. A África do Sul, peraí, todo mundo quer. Aí todo mundo quer dinheiro, e aí? E nesse campo, ainda que eles conversem, exista algum tipo de aliança, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, olha a atuação desse cara, para além do discurso. Uma coisa é aquele discurso, né? Não, vamos fazer aqui, desdolarização, etc, tudo mais. Lula é literalmente um mágico ilusionista. Ele chama a tua atenção para uma mão, que é o discurso, e enquanto ele está fazendo a maldade, é com a outra. Ele continua gostando da Argentina? Gosta. Continua gostando da Rússia? Gosta. Como também. Mas na bola dividida é o Biden. E é por isso que vocês estão vendo que a prioridade desse governo é o avanço da agenda identitária, né? Agenda woke e agenda SG. É só o que tem. Até quando se discute assunto econômico como reforma tributária, tá lá o imposto do pecado, da regulamentação do mercado de carbono. É o Deus que o Lula resolveu rezar, né? Traiu a esquerda. E é por isso que ele tá sofrendo, né? Inclusive na sua própria base, a gente comentou na última semana aí bastante sobre isso. Essa semana agora, eu vou até ter uma oportunidade de falar para uma bolha diferente. Estou tentando me preparar. Quero poder levar verdades duras. Eu tenho certeza que vai ter algum tipo de repercussão na esquerda. Que Deus me permita que eu seja um instrumento de levar a verdade dura que eles não querem ouvir. Mas vamos continuar. Aí voltando aqui para a imprensa brasileira, que tá mais perdida que pinto no lixo, a Helena Landau, que é economista, votou no Dilma, é liberal, fundadora lá do Movimento Livres, um movimento super liberal, e, enfim, ela escreveu um texto, né? Votou no Lula, fez campanha pro Lula, fez o plano de governo de Simone Tebet, aí não ganhou o cargo, aí tá revoltada. Lula não entendeu que o mundo mudou, mas só voltou ao passado. Desculpa, não só voltou ao passado, como se recusa a olhar o futuro. Não espera. Olha só. Eu grifei vermelho porque eu acho que o início e o fim, eles meio que são contraditórios. Não esperava muito do Lula 3. Sua eleição importava para levar o país de Bolsonaro. Mas 4 anos de destruição nas agendas climáticas. Ó, o primeiro ponto que ela se preocupa. Direitos humanos e educacional teriam efeito irreversível. Tinha esperança de mudanças radicais. Pô, peraí. Como é que ela começa o parágrafo falando não esperava muito do Lula 3? E 2 linhas depois, 2 linhas, não é 2 parágrafos, 2 linhas, ela fala, tinha esperança de mudanças radicais. Ou você não esperava muito, ou você tinha esperança de mudanças radicais. Esse é o padrão das pessoas que defendem a democracia do Brasil. Assim, eles não conseguem nem perceber a contradição. 3 linhas, ela se contradisse em 3 linhas. Qual o quê? Saiu Orbán, entrou Maduro. E o Putin ficou no mesmo lugar. Bom, o Orbán, acho que ela pode reclamar, ela pode falar o que quiser, né? Pode... Vamos entrar na discussão, não sou especialista em Hungria, mas uma coisa eu tenho certeza, né? As pessoas não estão sem comer.
A inflação não tá daquele jeito. Desemprego, a pobreza não catapultou no país, né? E a Hungria não é um país cheio de commodities como era o petróleo da Venezuela. Então acho que comparar os dois é, no mínimo, desonestidade intelectual. Lula partiu para o abraço a ditadores sem enrubescer. Esse governo não liga muito para a inserção internacional, pelo menos com o Ocidente. Tá perdida. Ou ligue demais. O Lula tá fazendo tudo que o Ocidente quer. É infantil ultrapassar da agenda Amorim e seu anti-americanismo no comando. Ô, tadinha. Ela não consegue fazer a leitura do momento atual. É a turma que só acredita no discurso do Lula. Ela é limitada. O Lula falou que tá contra o dólar, ela é do mal. Uma desculpa esfarrapada, a obsessão com o conteúdo doméstico, é usada para barrar o acordo União Europeia-Mercosul. Desculpa esfarrapada, gente. Sabe qual é a desculpa esfarrapada? Pra tu ver como é tão absurdo. O Lula tá fazendo tudo o que eles querem. E ainda assim, eles estão achando pouco. A União Europeia quer mais. Lula deu até o ombro. Não é pra falar que deu a mão, não. Ele deu até o ombro, cotoquinho. E a União Europeia quer o resto do corpo inteiro. Olha lá. Itamaraty critica o uso da questão ambiental para justificar protecionismo. Que é o que está acontecendo. É um monte de regra para proibir o desenvolvimento do Brasil, enquanto eles fazem o que eles querem. O Brasil está bastante preocupado com o aumento do protecionismo em todo o mundo e com a utilização de preocupações com a sustentabilidade como cobertura para medidas protecionistas. Recentemente, o Parlamento Europeu aprovou regras que ampliam barreiras comerciais para produtos que venham de áreas recentemente desmatadas. Vai ser o Itamaraty. Vai ser o Amorim. Agora, acho que o Amorim não percebeu que os bancos do Lula, né, que são os bancos estatais, eles assinaram, né, a autorregulação da FEBRABAN, que é exatamente isso. É igualzinho à regulamentação do Parlamento Europeu. Igualzinho não, né? Muito similar. Mas só para mostrar que esse daqui, um argumento esfarrapado, né? Esfarrapado. Não, como assim? Como assim o Brasil não quer seguir as ordens absurdas da União Europeia? É liberal, viu? Helena Landau é liberal. Se não tem democracia na agenda internacional, também não veio a economia verde. Como não? Imposto do pecado. Regulamentação do mercado de carbono. Segue aí galopando. Plano safra de baixo carbono. O pacote verde que o Haddad anunciou para promover a revolução, né, da indústria 4.0. Como assim não veio? A única coisa que veio desse governo foi a economia verde. Petrobras barrada de explorar, né? Não é nem explorar, fazer lá o estudo da região. Os dois mais importantes pilares para a reinserção do país no mundo foram esquecidos. A mesma caneta que veta trechos da lei que colocava a Mata Atlântica em risco ou lança um pacote para a Amazônia, assina mais incentivos a meios de transporte individuais ou coletivos poluentes. Lula ainda não entendeu que o mundo mudou, que a economia verde é muito mais que preservar florestas. Ele entendeu, fia. Você que não entendeu. Não só está de volta ao passado, como se recusa a entender o futuro. Na contramão do mundo que investe na eletrificação e descarbonização. Como não? O Haddad tá valente, comentou agora com a rainha lá da Holanda para falar da finança verde inclusiva para descarbonizar, para colocar o pobre, literalmente o pobre, o pequeno empresário, as famílias, né, os domicílios, num pacote aí de descarbonização. Tá maluca. A Helena Landau tá vivendo em Nárnia. É o ódio por não ter um cargo. Aí depois fala, nostálgico repete a desastrosa política de informática brasileira, agora na busca de autossuficiência em microprocessadores. Como isso daqui pode ser ruim? Como a busca por criar uma indústria. Gente, olha só, talvez seja a única coisa boa que o Lula quer fazer. Criar uma indústria de ponta no Brasil. Incentivar. Que na pior das hipóteses, sei lá, cria lá um... Mas o nome é flip-flop. Não lembro mais, mas o precursor dos processadores já serve pra alguma coisa, já serve pra umas plaquinhas bestas, né? Nada imprime umas placas no final do dia, que não faça meu processador e o processador, né? Imprime as placas, bota lá um diodinho bonitinho, os catalisadores, só importa o chip e cola, só isso. Já ajuda. Não, isso ela é contra. Isso ela é contra. Mas o resto ela é a favor. Eu quis trazer esse texto por dois motivos. Primeiro, para mostrar a falta de capacidade de entendimento do que está acontecendo, porque essa turma não para ler. Essa turma não para se informar.
eles só consomem os conteúdos que eles mesmos compartilham, né? Uma bolha de maluco. E o segundo ponto, para reforçar uma coisa que eu tô falando para vocês. Você que está me assistindo nesse momento, eu tenho certeza que você não é liberal na economia. Você é conservador na economia. Liberal é Helena Landau. É o Amoedo, é o Armínio Fraga, é o Pércio Arida, é o Felipe Salto, é o Lara Rezende, é o Haddad, é liberal na economia. Essa turma é liberal na economia. Isso é ser liberal na economia. Vocês são conservadores. Vocês estão preocupados, no final do dia, que a economia, ela trabalhe para a população. Quando você diz que o mercado tem que ser livre, né, e o Estado não pode estar no cangote, gente, isso não é liberalismo, isso é bom senso. Os liberais, que é uma turma descarada, que fala assim, não, liberar nos Estados Unidos é diferente. Não, é a mesma coisa. Brasil e Estados Unidos. Eles se aproveitaram do sentimento que estava no Brasil da direita, órfã, que não sabia, porque a população brasileira não acompanhava a política. Eles se aproveitaram daquele momento para tentar vender a ideia. Não, vocês são liberais. Não, não somos. Não somos. Essa turma aí não tá nem aí. É a turma que privatiza tudo. Como o FHC privatizou a Vale por Soros. É, parte por Soros. Não toda, né? Óbvio. O Soros comprou muita coisa naquela época. Muita coisa. Eu tenho certeza que vocês são a favor de privatizar muitas coisas, mas vocês vão perguntar, pô, mas vai vender para quem? Vai vender para BlackRock? Pro Soros? Aí é sacanagem, né? Aquele país vermelho. Então tem diferença. Vocês não são liberais. Vocês são conservadores na economia e nos costumes. Liberal na Landau. Pode ver. Procura os liberais aí nas eleições de 2022, o que eles estavam fazendo. Depois ainda falam o seguinte, né? O país parece estar fadado a um crescimento medíocre, baixa produtividade, não se fala em capacitação de mão de obra. Camilo Santana, né, que é da educação, ninguém vê. Há muita gente ainda tolerante a tantos equívocos. Faço um teste a cada passo em falso desses e pergunto, e se fosse Bolsonaro? Se fosse Bolsonaro, estava preso. Novo avião para atender os caprichos do primeiro casal ao custo de 500 milhões? É o novo Aerolula? É o pobre do orçamento? Vocês fizeram L. E no final ela termina assim, ó. Me apego aos brincos da Guajajara. São lindos, simbólicos de nossa cultura e refletem a força dessa mulher que inspirem a Corte Suprema, ou seja, que passe por cima do Legislativo, passe por cima, vai lá e resolve. Porque eu não aceito perder. Liberal. Isso são liberais. Aí, olha esse gráfico de pizza. Olha que hipocrisia. No Brasil, esse gráfico mostra as terras do nosso país. 30,2% das nossas terras são utilizadas para o agro. 30%. Os Estados Unidos utilizam 74,3% para uso agropecuário. Pensa aí. Quem é o malvado? É o Brasil. Quem é que tem que descarbonizar? É o Brasil. Quem é que tem que parar de se desenvolver? Não tem indústria? É o Brasil. Enquanto a gente não conseguir mudar esse paradigma, enquanto as pessoas não acordarem para o que está acontecendo, vamos continuar vivendo esse voo de galinha para o resto dos dias. Olha isso aqui também. É uma coisa que é tão óbvia que eu nunca tinha parado para pensar. Olha aquele mapinha ali, gente. Região costeira impactada por projeto em terras indígenas e unidades de conservação. Aí Renato fala assim, ó, coincidentemente, as áreas de conservação existem até a fronteira com a Guiana Francesa. Conservação para o Brasil, desenvolvimento industrial, geração de empregos, aumento do PIB e de renda para a Guiana Francesa. Pessoal, a terra indígena termina na fronteira com a Guiana. Guiana Francesa está explorando. Será que se fosse o Amapá francês, o Amapá holandês, o Amapá britânico, será que também não ia poder estar explorando o petróleo? Tem algo muito errado acontecendo nesse país. Muito errado acontecendo nesse país. E você vê, região norte é que menos oferece saneamento básico à população, com tantas riquezas, mas o povo não tem nada. O Amazônia fala, ó,
Por que você não vê artistas nacionais e internacionais e países revoltados com a falta de saneamento básico e poluição por lixo e esgotos na Amazônia? Porque para eles nem deveria ter pessoas morando na Amazônia. Quanto pior o ambiente para a população do norte, para eles é melhor. Vão embora. Vários vídeos circulando aí, lá na região norte dos Estados Unidos, por causa das queimadas no Canadá. Tudo assim, fumaça para tudo que é lado. Aí você vê, ó, incêndio no Canadá cobre todo o país e metade dos Estados Unidos de fumaça tóxica. Já dá para dizer que o Canadá é uma ameaça planetária? Se fosse a Amazônia. Mas o Canadá pode. O Canadá pode. Aí os artistas que a Amazônia Azul perguntou, estão ali, ó. Eles que votaram no Lula cobram o governo. Acabou o clima. Aí um veio lá com o Matheus Solano, Thiago Lacerda. Mas vários outros não. Lula. A agenda veio do governo. Lula, Marina Lula. Até quando o Brasil vai ficar acorrentado, impedido de se desenvolver? É que eu quero comentar amanhã, um pouco mais de calma, para falar da turma dos Soros. Mas por hoje eu fico por aqui. Acho que não dei play aqui, não tem nenhum vídeo no vídeo hoje, né? Não tem nada. Então vou mandar no Telegram, só lá o link do vídeo. E, se gosta do meu trabalho, pode estar no canal, tem um botão de valeu, tem o Pedro na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. E peço que oremos pelo nosso Brasil, gente. Semana que vem, espero poder não decepcionar e causar muita confusão. E fico por aqui, compartilhe o vídeo, né? Se der. Eu espero poder estar aqui amanhã também com vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.